Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP. E a galerinha? A galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar continuidade, né? Aquelas questões da banca IDH-TEC. E agora vamos trazer questões de trânsito, né? Vamos trazer algumas questões de trânsito. Vamos ter 2 blocos para a gente aí trabalhar só questões de trânsito, para a gente meter bronca aí, tá certo? Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai ver muitas questões sobre município. Porque você que vai fazer, geralmente, né? Quem estuda CTB é aquele cara que vai fazer agente de trânsito municipal. Obviamente, você tem CTB para outras carreiras, não estou dizendo a nata, né? A maioria das pessoas. Então, eu tenho que saber sobre o município, sobre o artigo 24. Tenho que saber obrigatoriamente sobre o artigo 24. Eu tenho que ter o artigo 24 aqui, ó, na pontinha da minha língua, tá certo? Então, por isso que a gente vai trabalhar mais aí a questão dos municípios. Tranquilo? Beleza? Então, ó, suave na nave. Vamos trabalhar, vamos produzir. Estão entre as atribuições dos órgãos municipais de trânsito, quando a gente fala em órgão municipal, lembrar sempre de qual artigo? Artigo 24. Tá? Definir as tarifas de ligações intermunicipais e hidroviárias, jamais ser do Estado. Competência do Estado. Fiscalizar o trânsito nas rodovias estaduais que atravessem um município, também competência do Estado, através do BPRV. Regulamentar e fiscalizar os serviços de táxi convencional e estacionamentos rotativos em sua área de jurisdição administrativa. Certíssimo, né? Estacionamento rotativo é o famoso zona azul, né? É o famoso zona azul. Então, competência aí realmente do município. Letra C, correta. Implantar sistemas de bilhetagem eletrônica nos serviços de transporte público interestadual. Se é interestadual, não pode ser município, porque interestadual é entre os estados, né? Então não pode ser competência do município. Implantar sistemas de controle de velocidade radar nas rodovias federais não é competência do DENIT, tá certo? Então, errada aí, tá? Letra E. Sobre as competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, assinala a alternativa incorreta. Mais uma vez, estamos tratando do artigo 24. Letra A. Compete-lhes o exercício regular de poder de polícia. Então, é bom botar logo correto aqui. Deixa eu marcar um texto aqui para lembrar que ela quer incorreta. Compete-lhes o exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo para todos os tipos de infração de sua competência. Pessoal, o erro está aqui, ó. Para todos os tipos de infrações de sua competência. Ora, o seu artigo 24, preste atenção, né? Lá no inciso 6º, artigo 24, inciso 6º, ele vai falar que compete ao município executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, em edificações de uso público, exemplo, museus, tribunais, são edificações de uso público.
e edificações privadas de uso coletivo. Um exemplo de edificações privadas de uso coletivo: condomínios, shoppings, tá certo? Então, o que acontece? A competência, não é, do município, ela pode aplicar infrações, pode exercer a fiscalização de trânsito, mais uma vez, nessas edificações de uso público, edificações privadas de uso coletivo. Mais uma vez, exemplo de edificações privadas de uso coletivo: shoppings, condomínios. Aí ele continua, inciso 6º, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multar por infrações de circulação, estacionamento e parada. Beleza? Aí ele diz o seguinte: notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo, e aí é o X da questão, exercendo iguais atribuições no âmbito das edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos. Peraí, mano. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: quando se tem cadê? Aqui, ó, edificações públicas, quando se tem edificações de uso público, ele vai aplicar infrações de circulação, sobre norma de circulação, estacionamento e parada. Agora, quando ele diz somente, pessoal, ele diz somente exercendo iguais atribuições no âmbito das edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas de estacionamento. Então, no shopping, ele não pode aplicar uma infração de circulação por falta de cinto, celular, excesso de passageiros. Ele só pode aplicar infrações relativas a estacionamento. Cara que estacionou em vaga reservada para idoso, deficiente, gestante. Entenderam aí? Porque a gente tem que pensar, pessoal, o seguinte: lembre-se que o shopping é uma via privada, não é uma via aberta à circulação. É uma via privada. E mas como circulam várias pessoas, então, para atender a sociedade em relação a questão do Estatuto do Idoso, não é? Porque no Estatuto do Idoso tem que ter vagas reservadas para idoso. O Estatuto do Deficiente diz isso também. Então, para assegurar esses direitos desses vulneráveis, aí aplica-se a autuação. A não ser isso, ele não pode. Lembre-se, você quando entra no shopping de carro, você paga, não paga? Na via pública você paga, você vai dizer, não, mas não tem um pedágio. Ali existe uma parceria, não é? Ó, o pedágio serve para manutenção da via. Aí é outra coisa. Mas no shopping você paga para manutenção ali da via do shopping? Não. Você paga por outras coisas. E você tem hora para entrar no shopping? Tem. Não tem hora? Tem. Você vai entrar qualquer hora ali? Não. Vai ter uma hora que vai ter abertura do estacionamento. Então, por isso, pessoal, que não pode aplicar outras infrações. Beleza? Então, temos a nossa incorreta logo de cara aqui, ó.
Letra A. Compete executar a fiscalização de trânsitos em vias terrestres de edificação de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas nesse código. Lembrando que isso aqui é o inciso 6º, mas ele está incompleto. Não, incompleto não está errado, não. Não. Está lá isso aqui? Tá. É como está. Faltou só a parte do edificações privadas de uso coletivo. Então, está incompleta, mas não está errada. Compete aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Certíssimo também. Compete de fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e as medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, certo, dimensões e lotações de veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Também aqui está corretíssimo. Terceira questão. O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de entidades das três esferas do Poder Executivo: federal, estadual e municipal. Certíssimo, né? Na federal, por exemplo, você vai ter o CONTRAN, você vai ter o DENIT, você vai ter o DENATRAN. Estadual, você vai ter o DETRAN, né? O DR, né? E municipal você tem os órgãos municipais de trânsito, que tem como objetivo regular e normatizar o trânsito no Brasil. Faz isso por meio de planejamento e desenvolvimento de políticas de trânsito, registro de veículos, formação de condutores, policiamento e fiscalização de trânsito, bem como aplicação de penalidades e adoção de medidas administrativas. Os órgãos executivos de trânsito dos municípios são entidades administradas e mantidas pelas prefeituras, cujas competências são descritas no artigo 24 do CTB. Estes órgãos são responsáveis por 24, que é município, mais uma vez. Primeiro, instalar e operar o sistema de sinalização, os dispositivos de controle viário, certo, né? O município pode e deve colocar semáforos, né? Sinalização horizontal, sinalização vertical, realizar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as medidas administrativas cabíveis e aplicar as penalidades de multa e advertência por escrito para infrações de estacionamento, circulação e parada. Também está correto isso. Terceiro, autuar e aplicar as medidas administrativas, penalidades cabíveis às infrações por excesso de peso, dimensões e lotações de veículos. Correto também, competência do município. Realizar a formação de condutores, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão do... Não, aqui é DETRAN. Aqui é DETRAN. Criar procedimentos para aprendizagem e habilitação de condutores para o registro. Não, aqui é CONTRAN. Criar procedimentos são normas, então pertence ao CONTRAN. Então aqui, ó, quais são as respostas? Item 1, 2 e 3, né? Item 1, 2 e 3. Certíssimo. Quarta questão. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, aponta que a implementação, manutenção e operação do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias é competência de quem? É o famoso Zona Azul. Dos proprietários de estabelecimentos privados de uso coletivo, não, os caras já ganham muito. Né? Os caras já ganham muito. Aqui, ó, R$11 aqui no Shopping da Caruna. Né? É passear a roubar. De empresas terceirizadas, não. Da União, não. Dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, certíssimo. Né? Dos condomínios constituídos
Também não. Lembre-se que ele diz, né? Pago nas vias. Nas vias de trânsito. As normas gerais de circulação e conduta estão descritas pelo Código de Trânsito Brasileiro em mais de 40 artigos. São normas as quais prevalece o bom senso e o respeito, visando sempre evitar ações que possam colocar sua vida e a de terceiros em perigo. Assinala a alternativa incorreta. Sobre essas normas. Primeiro, os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Tá certo, não é? Então, cuidado. Quem são os veículos de batedores? São esses caras aqui. E cuidado, que eles só vão ter a preferência. Esses caras podem circular na contramão? Não. Esses caras têm livre estacionamento e parada? Não. Só tem preferência. Esses caras só têm preferência de passagem. Cuidado! Então, certo. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de rotatória, aquele que estiver adentrando na rotatória, não. Quando ele diz adentrar, aquele cara que está entrando. E tem preferência, não é o cara que está adentrando, é o cara que está circulando pela rotatória. Então, letra B, encontramos aí a nossa errada. Todo condutor deverá, antes de efetuar a ultrapassagem, certificar-se de que quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar o terceiro. Claro, eu estou aqui, ó. O cara está aqui. Eu estou aqui. Quero ultrapassar esse. Eu tenho que ver se esse cara que está atrás de mim também não iniciou uma manobra de ultrapassagem. Então, certo. Quando a pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e o deslocamento dos veículos de maior velocidade. Certíssimo, né? Os veículos que se deslocam sob trilhos terão preferência de passagem para os demais, né? Nem precisava disso, né, fera? Nem precisava disso, mas está lá no código. Certíssimo. Esses veículos aqui, ó, são veículos de emergência e urgência. Diferentemente desses, esses têm preferência ou prioridade, né? Eles têm livre circulação e livre estacionamento, não é? E livre parada, tá? Livre estacionamento e livre parada. Beleza? Então, eles podem circular na contramão? Pode. Pode circular com a velocidade acima da via? Pode. Tá certo? Então, tranquilo? Tranquilo. Questão de número 6. Ainda no que se refere às normas gerais de circulação e conduta, julgue os itens a seguir e ao final está na alternativa correta. Item 1. Todo condutor deverá, antes de efetuar a ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que vem atrás haja começado a manobra de ultrapassagem. Certíssimo. Acabei de mostrar para vocês. Carro 1, carro 2, carro 3. Esse quer efetuar a ultrapassagem. Mas antes de efetuar, tem que ver se esse cara não já saiu daqui. Todo condutor a efetuar a ultrapassagem deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, preferencialmente por meio de gesto, não, preferencialmente não, ou seta, ou por meio de gesto convencional. Preferencialmente não.
Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Então, item 3 está correto. Item 1. Então, verdadeiro, item 1 e item 3. Alan conduzia seu automóvel na rua de sua residência em direção à rodovia José Aval de Souza. E, ao cruzar a rodovia, foi acometido por uma motocicleta que circulava pela mesma e vinha à sua direita. O condutor da motocicleta, Pedro, apavorado, percebeu que o cruzamento não era sinalizado. De acordo com as normas de circulação e conduta, nessa situação, teria preferência. Então, vamos aqui, ó. Bora aqui botar aqui o esquema aqui. Não, eu acho que eu tenho aqui. Bora lá. Vamos imaginar que isso aqui seja, não é, a motocicleta, não é? Não, tem que ser essa aqui. Isso aqui seja a motocicleta. Como é o nome do cara da motocicleta? Pedro. Não, peraí. Alan. Pedro para uma pessoa que não era sinalizada. Rodovia foi com o motocicleta que circulava. Alan conduziu. Então, Alan é esse cara aqui. Alan. E esse cara aqui é Pedro. Beleza? Então ele diz que Alan conduzia seu automóvel na rua em direção à rodovia José Aval de Souza. E ao cruzar a rodovia, então ele vinha pela sua rua e a rodovia é essa aqui. A rodovia é essa, não é isso? Então, saiu da sua rua em direção à rodovia e ao cruzar, cruzou. E ao cruzar, não é? E ao cruzar a rodovia é essa daqui, foi acometido por uma motocicleta que circulava pela mesma e vinha à sua direita. Pessoal, aqui é o seguinte: quais são as regras, não é, de circulação? Eu tenho 3 regrinhas de circulação. Primeira regra: terá em cruzamentos não sinalizados. Qual é a primeira regra? Terá preferência aquele veículo que estiver circulando por uma rodovia. Segunda regra: aquele que estiver circulando por uma rotatória. Nos demais casos, ou seja, não sendo esse, quem vier à direita. Quem vier à direita do condutor. Então, nesse caso, bora lá. Primeiro, a motocicleta vinha circulando pela rodovia. Então, ela já tem a preferência. E mesmo se não tivesse, Pedro está à direita de Alan, não é? Pedro está à direita de Alan. Concorda comigo? Ó? Alan está aqui. Alan está aqui. Pedro está à sua direita. Então, em todos os casos, Pedro vai ter a preferência. Então, ó, Pedro, pois transitava pela rodovia José Aval de Souza. Certíssimo, não é? Certíssimo. Aí ele botou aqui, ó, letra A. Eu não, por que não seria, pois circulava à direita do condutor? Por que não seria? Porque a primeira regra é o quê? Da rodovia. Concordo? Ó, primeira regra é da rodovia. Então, eu tenho que utilizar a primeira regrinha, que é a letra E aqui. Tranquilo? Se não tivesse essa letra E, seria a letra A. Tá? Seria a letra A. Emanuel, e se viesse um carro aqui? Aí esse carro teria a preferência. Emanuel, se viesse um carro aqui? Aí esse carro teria a preferência. Em não tendo
Nem essa, nem essa. Aí a regrinha da direita. Oitava questão. O Código de Trânsito Brasileiro define a circulação de pedestres, que deve ser realizada no centro da pista. Não, pelo amor de Deus. A circulação de pedestre não é, desculpe, não deve ser realizada, desculpem, no centro da pista, né? Então, eita, meu Deus do céu. Eita. Então, a circulação de pedestre, ela deve ser feita, né, pelo bordo da pista, né? Então, a circulação de pedestre deve ser feita pelo bordo da pista, com preferência, não é? Com preferência sobre os demais veículos, né? Então, errada aqui, letra A. E só lembrando, né, que nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade pelos bordos da pista em fila única, tá? Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação deve ser feita na pista de rolamento, não é? Com prioridade sobre os demais veículos, pelos bordos da pista, em fila única, mas em sentido contrário. Emanuel, por que na via rural é em sentido contrário? Porque na via rural a questão da velocidade dos veículos é maior. Por isso que ele diz que tem que ser feito em sentido contrário. Bora lá, letra B. Ser realizado em fila única, no sentido de deslocamento do tráfego, desde que com sinalização adequada, na ausência de acostamento. Quando ele fala em acostamento, estamos falando da via rural, pessoal. Quando se fala de acostamento, estamos falando de via rural. E na via rural, acabei de dizer para vocês que é em sentido contrário. É em sentido contrário. Então está errado. Deve ser realizados os acostamentos em obras de arte a serem construídas. Não. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte, Emanuel, que é uma obra de arte? Pessoal, obra de arte é um viaduto, é uma ponte, é uma passarela. Passarela é uma obra de arte, é uma passarela, é uma obra de arte, não é? Então, ser realizados os acostamentos em passarelas a serem construídas. O que diz o artigo 68? Nos trechos, tudo que eu estou falando até agora, consta lá no artigo 68, tá? Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres. Então, errado. Subordinar-se à circulação de veículos, não. Os pedestres, onde existe faixa, eles têm preferência, né? Você vai em João Pessoa, você vê isso. Natal, você vê isso, né? Aqui não, aqui em Pernambuco, meu velho. Se você achar que botou o pezinho na faixa, obviamente eu estou falando onde não existe sinalização semafórica, né? Existindo sinalização semafórica, deve-se observar o semáforo. Mas não tem semáforo, só tem a faixinha. Eita, eu vou botar um pé, que eu fui lá em João Pessoa e eu botei o pé, a turma parou. Fui lá em Natal, parou. Fui lá em Brasília, parou. Vim aqui em Pernambuco, o carro passou por cima de mim. Tem jeito não. Ter preferência de passagem em cruzamentos semaforizados, mesmo em caso de mudança do semáforo. O que ele está dizendo? Iniciei a passagem. O semáforo saiu de verde para o vermelho, eu continuo tendo a preferência.
Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, as motocicletas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade competente, não se exigindo registro como veículo. Não, existe veículos com categoria de aluguel. Então a placa tem que ser vermelha. Instalação de protetor do motor mata-cachorro? Sim, também. Instalação de aparador de linha? Certo. Inspeção não é trimestral, não. Inspeção é semestral. Então achamos aí a nossa errada. Então, ó, aqui, ó, mata-cachorro, plaquinha vermelha, ó, aqui, ó, tá? Sobre as exigências para o transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas, assinala a alternativa correta. Deve ser feita inspeção trimestral. Não, 6 meses. A instalação e incorporação de dispositivo para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do órgão executivo do Estado. Não, pelo CONTRAN. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões em motocicletas, motonetas, motofrete, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio do sidecar, nos termos de regulamentação contra. Tá certo. Aí vem. Aí o código diz, olha, só pode levar assim, tá? Que é o sidecar, né? Só pode levar assim. Aí a turma leva assim. Meus amigos, em todo lugar é assim, né? Todo lugar é assim. E mesmo onde eu moro é assim. Tenho certeza que são. E ninguém, ó, tá nem aí, não tem fiscalização nenhuma para isso. O cara leva aí, ainda tem que, para suportar o peso, ainda tem aquele. Bota aquele negocinho aí para estacionar para moto, não. Aí, tá tudo tranquilo no reino do Brasil. Tudo tranquilo no reino do Brasil. É muita onda. Então, pessoal, com isso, encerramos, né, nosso primeiro bloco de questões. Então, ó, cuidado. O sidecar é isso, tá? Proibido. Aí os outros, o exemplo de sidecar que é para levar, aqui é para levar passageiro, né? E aqui é para levar combustível, água. Então, esse daqui. Beleza? Então, ó, suave na nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!